A enfermeira já ficou preocupada ali, ó. A enfermeira não, né? A farmacêutica já olhou ali. Opa. E aí tá com um pouco de ar, tá com excesso de ar. Falei, opa, então tem que ver o que que é, né? Mas aí, então, eu achei engraçado também. Tá com excesso de ar, pulmão, o ar, né? Eu falei, mas tem que ver o que é para diminuir um pouco de ar. Se ficar muito ar, bom para mergulhar, né? Pode ir longe. Glória a Deus. Vamos então falar um pouco da palavra de Deus que Deus colocou no meu coração. De antemão já digo que o primeiro a ser ministrado fui eu, né? E como é bom ser ministrado pelo Senhor. Como é bom deixar Ele falar ao nosso coração. Como é bom ouvir Ele falar conosco, né? E aí nós vamos tendo a confirmação do que Deus colocou no meu coração, né? A Mainara disse aqui que eu peguei um pouco aqui do que ela ia falar. Daqui a pouco ela já falou um pouco do que eu vou ministrar. Aí vem o Juninho e fala o tema. Então é complicado, irmão. É duro o negócio. Mas aí eu vejo que o Espírito Santo está no negócio, né? Então não é da minha cabeça, não é que eu vou fazer uma ministração, não. E aí o Juninho acabou de falar aqui, ó, que é o tema, os ministrantes de célula aí, ó. Você não está sozinho. Deixa você comigo. Eu te pego, rapaz. Você não está sozinho. E eu conversando com Deus e falando, poxa, Senhor, a gente está na tua casa, a gente está fazendo a obra, né? A gente está nessa caminhada, né? E muitas das vezes, não só comigo, mas com todos nós, às vezes nós observamos ao nosso redor e parece que nós estamos sozinhos. Parece que nós estamos num barco no meio do mar, abandonado. E a onda bate de um lado, a onda bate do outro, e a gente está ali à deriva, né? Esperando uma ilha para ver se o barco enrosca lá e a gente desce, né? Então nós temos que ficar muito atento a tudo isso, né? Porque sozinho nunca, irmão. Se Deus te deu a vida, Ele é contigo, amém? É que às vezes a gente não confia tanto quanto a gente diz, né? Às vezes a gente quer tirar um pouco da mão de Deus ali, né? E remar sozinho. E remar sozinho dá muito trabalho. Dá trabalho demais. Porque você rema. E muitas das vezes não sai do lugar, né? Porque você remar sozinho, não sei quem já remou aí, mas remar sozinho, você rema de um lado e rema do outro. Rema de um lado e rema do outro. Se você remar de um lado só, o barco fica rodando assim, não sai do lugar. Terrível. E aí você precisa o quê? Você precisa de alguém para estar do outro lado remando com você. Mas Jesus, na sua capacidade suprema, né, no seu entendimento supremo de conhecer todo ser humano e saber que depois da sua partida nós não ia conseguir ser sustentado sozinho. O que ele fez? Ele falou o quê? Eu vou para o Pai e enviarei para vós o Espírito Santo. E o Espírito Santo aí é com E maiúsculo, né? Então é o Espírito da Trindade, né? É o poderoso. Mas algumas das vezes a gente não usa o acesso que nós temos ao Espírito Santo. Eu vou ler aqui, para não ficar nas minhas palavras, né? E Juninho leu João 15, e nós estamos uma página atrás, João 14. É Deus, purinho, né? Glória a Deus. João 14, 16. Jesus promete o Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode reconhecer, porque não o vê, e nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e está dentre vós. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nesta noite, Pai, o Senhor Deus, Tua palavra, Pai, o Senhor, ela está aqui, Pai, o Senhor, na nossa frente, Pai. Tua palavra, Pai, o Senhor, é quem endireita, Pai, o Senhor, o nosso caminho, Pai. É Tua palavra quem endireita, Pai, o Senhor, a nossa mente, Pai, o Senhor, é ela, Pai, o Senhor, que nos limpa, Pai, ela que nos mostra, Pai, o Senhor,
o verdadeiro sentido, Pai, o Senhor, das nossas vidas, Pai. E nesta noite, Pai querido, o Senhor tem liberdade, Pai, o Senhor, para falar conosco, Pai. Usa, Pai, o Senhor, o teu vaso, Pai. Usa, Pai, o Senhor, a minha vida, Pai, o Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ô Senhor, que eu possa, Pai, o Senhor, transmitir aquilo, Pai, Senhor, que o Senhor tem passado, Pai. Porque foi tão bom, Pai, o Senhor poder ouvir a tua voz, Pai. E quantas coisas, Pai. Às vezes nós precisamos melhorar, Pai. E sozinho nós não conseguiremos, Pai. Então, Pai, o Senhor tem liberdade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nosso Deus é lindo, né? Então nós já entendemos aqui que a ministração é sobre o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. Nós já entendemos que sem ele não dá para caminhar, né? Sem ele é difícil, a luta fica travada para o nosso lado, e se não tivermos com o Espírito Santo, nós vamos ter um adversário que vai nos abraçar muito fácil, e ele é feroz. Então, se você estiver sozinho, meio à deriva, lembre-se que tem um adversário querendo te tragar. Tem um adversário falando na tua mente que você está sozinho, que você não tem jeito, que você não tem salvação, que tudo que você fez é perdido, né, até agora. Mas eu quero repreender esse pensamento que muitas vezes vem na nossa mente, né? E quando Jesus ele vai para o Pai, ele, sabendo que da nossa dificuldade, ele fala: Senhor, vamos ter que deixar alguém com aquele povo. Vamos ter que deixar alguém para continuar essa obra com eles. Porque eles sozinhos eles vão se perder. Pouco tempo depois que Jesus deixa essa terra, o que acontece? Os discípulos se esconder, já ficam aterrorizados, já ficam amedrontados. E até chegar o Espírito Santo para encorajar esses homens pensaram muitas vezes em desistir, em parar com a obra. Deixa isso quieto, né? Deixa para lá, porque isso não é para mim, né? Eu achei que nós ia ganhar um reino, que nós ia ter um rei, que nós ia dominar Israel, que nós ia dominar as províncias, que nós ia dominar o Império Romano, e de repente o nosso mestre se vai e agora nós estamos aqui. Mas Jesus tinha prometido o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo chega e ele é introduzido na vida daqueles homens viraram verdadeiras dinamites na mão de Deus. Eles começaram a fazer a obra e caminhar, e a obra chegou até nós. E hoje nós estamos aqui só por isso, porque um dia o Espírito Santo de Deus desceu e fortaleceu aqueles homens. Porque se não fosse, nós não estaríamos. Mas aí o que acontece? O Espírito Santo, ele ainda está aqui, presente. Chegará um dia que o Espírito Santo vai ser tomado da terra. E aí será uma grande tribulação, será com grande dificuldade. E aí realmente não vai ter da onde nós tirarmos força para vencer o maligno. Mas hoje o Espírito Santo ainda está aqui. Agora eu fiquei refletindo, né, com a minha própria vida ali, né? E eu fiquei pensando, e Deus falando comigo a respeito dessa ministração, e me incomodou muito, porque quando a gente levanta, a primeira coisa que nós deveríamos fazer era falar com o Espírito Santo. A primeira coisa era falar: bom dia, Espírito Santo. Me ajuda nesse dia, me ajuda eu caminhar nesse dia. E às vezes nós acordamos em cima do ponteiro, porque a gente tem hora para chegar no serviço, a gente tem hora para chegar não sei na onde. Esse tempo aqui é doido, ele amassa você. Então você acorda, se eu parar aqui 2 minutinhos aqui para orar, eu já vou pegar o trânsito lá na serrinha e não sei o quê. E aí você já fica meio atribulado ali. E muitas das vezes você faz uma oraçãozinha de água com açúcar, né? Senhor, abençoa meu dia em nome de Jesus. Pega a motinha, pega o carro, pega o ônibus e vai trabalhar. Aí chega lá, você não está nem preparado, às vezes o dia está carregado, porque a gente sai para trabalhar, a gente não sabe como vai estar o ambiente. E a gente não ora também como devia orar. E aí chega lá, como está o dia está pesado. E aí vem as guerras, que ia ter do mesmo jeito, mas você não suporta porque você não falou com o Espírito Santo,
Você não trocou uma ideia com ele, você não deu um abraço nele, você não falou, vá, fica comigo aqui. Vai de carona aqui comigo, Espírito Santo. Me conduz nessas estradas aí até eu chegar lá, e quando lá tiver um problema, Espírito Santo, me ajuda a resolver. E aí o Espírito Santo vai ajudar você a resolver. Mas a gente não usa o Espírito Santo para isso. E eu estava analisando aqui, né? A gente hoje tem um hábito que a gente pode se comparar, né? Quando você tem um problema ali, que você vê que aquele problema ali vai te afetar, ou que você quer ver alguma coisa, a primeira coisa que você faz, peraí, deixa eu pesquisar. Aí você pega lá o seu celular, e aí você já começa a pesquisar para ver o que é, o que pode ser, o que deixa de ser. E a vida do crente deveria ser como? Deixa eu orar aqui agora para ver o que vai acontecer. Deixa eu falar com o Espírito Santo aqui. Deixa eu falar com Deus aqui. Deixa eu falar com Ele aqui para Ele dar a direção, né? Para Ele mostrar se é isso mesmo, se não é. E aí não. A gente já na internet para achar lá o problema lá. E lá é um mundo aberto. É conselho para todo lado. De todos aqueles conselhos lá, de cada 100 não salva um. Mas você fica lá vidrado lá. Não, se deu certo com fulano, está dizendo aqui, vai dar certo comigo também. O Espírito Santo está do seu lado. Ei, pede ajuda aí. Pede ajuda que esse problema seu está fácil. Esse problema seu está tranquilo de resolver. E ele está do teu lado ali. E aí você está lá, se matando para resolver algumas coisas na sua vida e não consegue. Né? Por quê? Porque você está caminhando sozinho. Caminhando à deriva. E vai que vai. Né? Aí o Espírito Santo fala, ei, não entra nesse caminho. Aí você fala assim, não, isso não é voz de Deus não. Isso aqui não é voz de Deus não, deixa eu entrar. Isso aqui é voz que está vindo aí porque eu vou me dar bem. E essa voz, não entra por aí. E aí a gente às vezes entra e aí toma prejuízo. E quem nos foi deixado para a gente se aconselhar? Com o Espírito Santo de Deus. É Ele, não tem outro. E Ele vai nos dar o caminho. Então todas as decisões que você for tomar, de hoje em diante, comece a consultar Ele. O problema é que você vai consultar Ele e às vezes você não está preparado para ouvir o não. Que o não é dele também. E às vezes você fala, Espírito Santo, eu posso dar esse passo aqui? Quando você se tornar amigo dele, estiver ouvindo a voz dele, e ele vai falar assim, não. E aí você vai fazer o quê? Você vai ficar triste, chateado? Pode até ficar. Mas se você não fizer o prejuízo, você não vai ter prejuízo. Agora, quando o Espírito Santo fala não, e você passa do limite, né, permitido por ele, aí você entra em problemas da sua vida, né, em áreas que talvez não era para você passar. Talvez você seria poupado de algumas coisas se você estivesse atento à voz do Espírito Santo. Aquele que ficou para te ajudar. Aquele que ficou para te conduzir. Né? E eu faço uma pergunta. Quanto tempo você não troca uma ideia com o Espírito Santo? Quanto tempo você está no automático? Né? Quanto tempo você está nessa caminhada aí? Né? Porque a gente fica meio no automático. Né? Você sabe que tem culto quinta. Opa, quinta tem culto. Sabe que tem culto domingo. Sabe que tem célula terça. E aí a gente vai, a gente faz e a gente está lá. Né? E a gente... Mas é a comunhão com Deus. E o seu propósito com Deus. E a sua conversa com Deus. Sua conversa diária com Ele. Sua conversa ali para Ele te ajudar. Porque Deus não nos chamou a gente para ficar simplesmente tranquilo. Ficar de boa. Se fosse para ficar de boa, era legal, né? Ficar de boa, né? A gente vem, fica de boa, tranquilo. E amanhã é outro dia, eu estou tranquilo também. E vir na igreja é uma benção, ver os irmãos é uma benção, né? Eu amo vir nesse lugar aqui, é uma benção. É gostoso, eu me sinto bem. Mas aí o Espírito Santo, ele quer te ajudar a ir mais além. É isso que ele quer que você seja incendiado por ele. Assim como os discípulos foram. Ah, Douglas, mas isso aí é lá na época daqueles homens lá. Aqueles homens, eles tinham um propósito na vida deles, de incendiar aquela região.
Mas e nós, não temos um propósito também? A gente também não tem um propósito de incendiar também? É que a gente é meio devagar. Eu falo porque eu fui ministrado. A gente é meio devagar. A gente perde as oportunidades, né? A gente falava na célula. O que acontece hoje com a gente? Com a gente. Eu fui o primeiro lá, bota meu nome primeiro aí. A gente não incomoda mais ninguém. A gente não está com combustível do Espírito Santo, a gente incomoda. Porque a gente acha que a gente vai falar de Jesus, ou você vai falar que a pessoa está errada, que aquele não é o caminho, que aquele é o caminho da perdição, que aquilo lá é a porta larga. E aí você acha, mas se eu falar isso, eu perco o amigo. E aí você fica preocupado em perder o amigo, mas não fica preocupado se ele vai para o céu ou vai para o inferno. Falei, Deus, para de bater um pouco aí. Para que bater tanto assim? Ah, mas a gente não sofre perseguição. A gente tem ouvido muito aqui, né? Aqui no Brasil a gente não sofre perseguição. Mas não sofre mesmo, a gente não afronta ninguém. Se a gente não afronta, a gente não vai sofrer nada. A gente vem aqui na igreja, se tiver uma confusão ali, a gente fecha o portão, não quer nem saber, deixa lá, depois a gente, deixa quieto lá, fecha o portão. Hein? Ei, cara, se qualquer coisa, fecha o portão aí para ninguém entrar aqui, irmão. Fica esperto aí. E a gente está acomodado. E a gente está ali, vindo, caminhando, né? Mas o Espírito Santo de Deus, Ele quer mais. Ele quer mais de nós. Ele quer incendiar lá onde a gente trabalha, né? A gente dá mais testemunho bom ou ruim onde a gente trabalha? A gente fala de Jesus lá para as pessoas ou a gente só está lá, só trabalhando? Às vezes a gente está só trabalhando. Que a gente não quer afrontar, né? Vou afrontar alguém lá que às vezes está acima de mim lá, né? E aí o cara vai olhar e fala assim, não, está enchendo o saco demais. Mas então deixa aquela vida se perder e está tudo bem. Pelo menos não rela em mim, não pega em mim. Eu continuo a minha caminhada tranquila, sem perseguição, sem nada. Né? Então nós temos que ter um despertar. Nós temos que chegar perto do Espírito Santo e começar a conversar com Ele mais. O que o Senhor deseja, Espírito Santo? O que o Senhor quer de mim, Espírito Santo? O que eu posso fazer mais, Espírito Santo? Usa a minha vida, usa esse vaso aqui vazio. Enche esse vaso de coisa boa. Coloca a palavra na minha boca que eu possa usar lá onde eu trabalho, onde eu estudo, onde eu dou aula, onde eu sei lá, onde... Não parece uns atribulados lá, pastor? E é só Jesus. Só Jesus. E aí, não, daqui a pouco, 2 minutinhos eu atendo ele vai embora. Não vou nem dar assunto, porque senão vai ficar aqui falando aqui que crente não vale nada, que crente é isso, que crente é aquilo, que o crente deu mau testemunho, que não sei o quê. Não vou mexer com esse cara não. O cara às vezes é um macumbeiro, às vezes é um espírita, né? Que está ali também procurando Deus, está ali caçando Deus e não acha, mas está ali, achando aonde ele acha que está, né? E não acha porque o Espírito Santo é livre de todo o espírito enganoso. Aonde tem engano não tem Espírito Santo. Mas aonde o Espírito Santo habita, aonde não há engano, aonde há convicção de caminhada, com propósito com Deus, ali ele habita. E lá vou usar o Juninho um pouquinho, lá em 1 Coríntios 3,16, Juninho, tem uma palavra que Paulo deixa para a gente, e a gente lê várias vezes, eu já li umas, sei lá quantas vezes eu li, mas eu já li muitas vezes, né? E ela mexe com a gente. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? E se alguém destrói o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Nós somos o local que ele habita. Ele não habita, ele está ali no vento. Não, ele está ali não sei na onde. Ele entrou lá, não sei, entrou no quartinho. Não, ele habita em nós. É em nós que ele habita. É em nós.
Mas às vezes nós estamos ali, ó, espera aí, Espírito Santo, espera aí. Calma aí que eu resolvo lá. Não, não precisa entrar não, que ali eu sei. Tem uma frase aí que não pode usar mais, né? Que na igreja ainda pode. Eu sou macaco velho, Espírito Santo, deixa comigo que eu resolvo lá. Esse dia eu falei, seu velho, o cara falou, ei, não pode usar essa frase mais não. Pode usar mais nada agora. Posso falar mais. Falei, não, fica tranquilo. Tá tudo certo. Né? Mas a gente fala, não, sou macaco velho, Espírito Santo. Deixa comigo que eu vou dar a volta por cima lá. Isso aí não vai enganar eu não. E às vezes a gente deixa de ouvir o Espírito Santo, que não era para você falar para ele, espera um pouquinho, não. Era para você falar assim, eu espero um pouquinho, Espírito Santo, fala comigo. E aí em espírito você vai ouvir a voz dele. Ele vai falar com você. E você vai sair da enrascada, vai sair do problema que está entrando. Porque ele é o seu conselheiro. Ele é o seu conselheiro. É ele que Jesus deixou. Ele que Jesus deixou, falou assim, ó, Pai, envia o Espírito Santo lá. É ele. Então a gente pode usar mais ele e deixar ele conduzir a nossa vida. Quando eu digo usar, é uma maneira assim meio estranha, mas é usar como? Usar no bom sentido. Me usa, Espírito Santo. Deixa ele te usar. Você clama a ele para ele te usar. E aí a tua vida vai ser mais leve, mais tranquila. O problema é o quê? O problema é que às vezes a nossa vida, ela parece um carro velho. E às vezes nós estamos aí, caminhando. E como é um carro velho? Às vezes a gente está na caminhada, né? Às vezes o carro velho tem que arrumar o ar-condicionado. Tem o carro velho? Tem que arrumar. E aí o que você faz? Ah não, deixa mais um pouco, isso aqui não está fazendo falta não. Deixa sem ar mesmo, é só abrir o vidro. Bate um ventinho gostoso até, se não estiver chovendo, né? Quando está chovendo o ar-condicionado é beleza, você liga e já desembaça o vidro, já rapidinho, né? E sem ar, você fica passando a mão, aquele negócio, você não enxerga 1 metro na sua frente. E aí você tem que ir bem devagarzinho, porque é verdade. E às vezes a nossa vida está igual um carro velho. A gente está só remendando. E algumas coisas quebradas a gente não quer consertar. Ah, não vou consertar não, deixa mais um pouco. Aí você vai, às vezes o rolamento está lá, cai e não cai, cai e não cai. Ah, mas não vai cair hoje não, vai dar para ir. Aí você vai, mais um dia, né? Esses tempos eu vou trabalhar de moto, eu levei a moto num vizinho nosso lá para arrumar. E aí falei, vou trocar a relação, né? Chegando a temporada assim, eu gosto de deixar a relação trocadinha para ficar tranquilo, né? Para poder ir e voltar. Velocidade máxima estimada aí de 60, 70 por hora, né? Que nós vai ficando velho, vai perdendo um pouco o reflexo, né? Quando era mais novo, 8 minutos nós subia a serra, era uma alegria. Era uma loucura. Até cair. Ei, rapaz. Ralou tudo, mas tudo bem. Graças a Deus, a mão de Deus estava lá e só deu uns ralados só. Mas o que acontece? Eu levei a moto para arrumar, confiando no rapaz, aí ele fez a troca da relação, aí levou a moto em casa, aí eu fui trabalhar uns 3, 4 dias, aí estava descendo a serrinha, tem uma peça menorzinha, é igual a bicicleta, né? Tem a coroa grande e tem a pequenininha ali da frente. A pequenininha da frente ela tem um parafuso, depois do parafuso ela tem uma trava, que é para não cair, porque se cai aquela pecinha, a corrente enrosca lá atrás e tu cai. E o tombo é feio. Mas como eu já estou mais tranquilo, eu estou andando devagar, então o perigo ele diminui, né? Mas não deixa de ser perigoso. Eu estava descendo a serrinha ali, para quem conhece a Olaria, tem aquele antiga curva do Bambuzal. Aí eu estava bem tranquilinho descendo e de repente escapou. Eu senti que a moto morreu. E logo em seguida travou a roda de trás. Mas como eu estava a 60 por hora, ela deu uma escorregada, deu uma disfarçada para cá, para lá assim, e logo parou. E aí, eu vi a mão de Deus, porque se tivesse 60, já descia a olaria voando. Porque você bate na mureta e sai voando. Né? Glória a Deus que eu estava bem devagar, foi muito tranquilo. Mas é o que eu falo, às vezes a gente tem que se atentar, porque faz tempo já que eu vou devagar. E vários acidentes, que eu poderia ter me enfiado, Deus falou assim, você pode ir mais devagar, você não tenha pressa para chegar, você vai chegar do mesmo jeito. Você vai ganhar correndo 1 minuto, não vai resolver nada. Então vamos devagarzinho, você chega lá do mesmo jeito. Com Deus não pode ser diferente, né? A gente tem que ir numa caminhada contínua e vamos lá chegar.
no propósito. E aí, esse negócio travou, eu fiquei olhando, e aí eu peguei, logo em seguida parou um anjo lá, um irmão parou, já falou assim, o que aconteceu aí, não sei o quê. Eu falei, não sei, parou aqui, deu uma travada aqui na roda. Aí começamos a olhar, e eu vi que estava o pinhão lá no chão, falei, rapaz, caiu o pinhão. Aí eu já pensei no cara, já, Deus abençoe a vida do rapaz, mas ele não colocou a peça na moto direito. Ele deixou a peça principal sem colocar, que é que trava. E aí, em nome de Jesus, né, em nome de Jesus, que ele aprenda a fazer o serviço direito lá, porque é o sustento. Mas ele poderia ter me matado. Se vai numa curva contrária, vem um carro, vem um ônibus, você escorrega, entra embaixo do ônibus lá e pronto, acabou. Por uma imprudência, né? E às vezes a gente é imprudente nas coisas. Estou usando isso como exemplo, às vezes a gente é imprudente. Não, isso aqui dá para eu levar. Isso aqui dá para eu levar. Eu estou lá na igreja, estou caminhando, mas esse pecadinho aqui é tranquilo. E se o seu corpo é templo do Espírito Santo, não tem como ele habitar no meio do pecadinho. E aí tem o pecadinho, não fica bom, ele não fica. Ele fica incomodado com aquilo. Ele é sensível. Ele quer ficar num lugar puro, tranquilo, um lugar que dê frutos bons. Por isso Paulo fala que vós sois templo do Espírito Santo. Então guarda esse templo que você tem com muito carinho, né? Eu costumo dizer que aqui é só uma carcaça, mas o que fala é o Espírito. O que vive é o Espírito em nós. Mas a gente tem que cuidar do templo. E o templo é onde bate todas as vontades, né? Todas as vontades bate no templo. Ó. Bate e quer entrar. Tem uns que é mal educado, já chega e quer entrando já. Mas não é assim. O templo do Espírito Santo, ele é para ser zelado, para ser cuidado, é para ser, né? Para permanecer limpo, né? Para que daí sim esse combustível acenda em nós e nós possamos ir adiante. Então guarda esse templo do Espírito Santo com muito carinho. Cuida dele com muito carinho. Não dê mau testemunho, né? Evita a língua. A língua, se nós der uma vacilada, a gente fala uns 3, 4 palavrão. Glória a Deus, porque faz muitos anos que eu me afastei disso, né? Porque é uma coisa que o Espírito Santo falou, palavrão não estou junto. A tua boca ou ela vai soltar água doce ou vai soltar água amarga. Então, pula fora. E às vezes você está aqui, está naquele lá, no fervo, está louvando, está agradecendo, não sei o quê. A primeira topada que dá, já solta já uma rajada de palavrão já. E aí o Espírito Santo é o quê? Sensível. E aí ele sai. E aí você vai ter que conquistar ele de novo. E como que vai conquistar se você não está tendo nem comunhão com ele direito? Né? Então a gente tem que ter esse entendimento, né? Que a nossa vida é esse templo do Espírito Santo. E esse tempo passa rápido, fica tranquilo, meus irmãos. É muito rápido. Essa vida é um sopro, né? Eu me lembro de alguns flashes, eu com 7, com 8, com 9, com 10, aí depois eu lembro mais coisa. Mas eu lembro bastante coisinha ainda, dos 6 anos para cá. E aí eu olho, já faz o tanto de tempo que já passou. Já foi mais da metade. O tempo demais. E a gente tem que ficar firme. A gente tem que permanecer. Firme. Porque nós não sabemos o dia da nossa partida. Se todo mundo soubesse que ia ficar velhinho para ir, né, podia até dar uma escorregadinha. Quando eu tiver com 70, aí eu volto lá para a igreja. Né? Não, irmão. A gente não sabe o dia de amanhã. Né? Foi ministrado aqui, a gente não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Mas hoje é dia de arrepender. É dia de se orientar. É dia que Deus está falando com nós. Né? Aprenda a andar com Ele. Aprenda a caminhar com Ele. Aprenda a deixar Ele conduzir sua vida, né? Com perfeição. Nós estamos nessa trajetória. Nós estamos nesse caminho. Mas nós temos que dar vazão para Ele, né? Nós temos que deixar Ele cuidar de nós. E eu vou dizer para vocês, é fácil? Não. Mas é possível, porque Jesus disse que era possível. Ele disse que era possível porque era Deus, Ele era Deus, por isso que Ele falou que era possível.
Não, ele deixou a sua soberania de soberano de Deus, ele deixou. Ele falou assim, não, eu vou lá para ver se não dá mesmo, acho que dá sim. Eu vou descer lá para provar que dá. E aí ele desce. E quando ele desce, ele veio e foi sem pecado. Então é possível a gente viver sem pecado. Mas como é possível? Com o Espírito Santo de Deus. Só com ele é possível. Se não tiver ele no negócio, esquece. Se ele não estiver caminhando com nós, esquece. Não dá, não vai. Eu vou dizer para vocês, qualquer um de nós aqui, se nós ficar 2 meses sem vir na igreja, nós já está num barzinho, a gente já está lá já está dando uma volta à noite aí, curtindo aí, tomando uma cervejinha, e é muito natural, é tranquilo. Olha o tempo que eu estava perdendo, e você ainda acha que está ganhando depois. Então, a gente tem que ganhar tempo com Deus, e não deixar as coisas do mundo entrar na nossa vida, né? Hoje está muito natural, as coisas do mundo estão entrando, e os crentes estão tranquilos, os crentes estão de boa, né? E aí você diz, não, tranquilo, e não está tranquilo. O tempo está chegando, o tempo final está chegando, e a obra está aí. Então, o que eu digo para você é uma coisa, se você tem convicção, que você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, comece a incomodar o inimigo. Comece a incomodar aqueles que o inimigo quer levar, que às vezes está do seu lado. Comece a mostrar para ele que aquela vida você vai ganhar para Jesus. É o ano do evangelismo, né? E a gente está evangelizando? Vamos ser sinceros com nós mesmos. Para quantas pessoas você já falou de Jesus já? Às vezes você vai esperar a deixa para você falar, né? Às vezes você vai esperar ali o estágio melhor para você falar, porque a pessoa está sensível, e aí você fala, agora eu vou falar de Jesus. Mas quando eu não era convertido, tinha uns crentes chatos, mais chatos, e ficava falando de Jesus. E não era tempo oportuno, não, era qualquer tempo. Né? Meu cunhado era um deles. Ele queria botar terno em mim, queria colocar gravata e vamos para a igreja. Ele levou uns 2 vezes, mas eu fui contrariado, hein? Eu fui com vontade já de chegar lá e já voltar. Eu já não estava bem dentro daquele paletó lá. Um grandão, tamanho do Naldo. Eu já fiquei ali meio incomodado com aquele paletó, aquela gravata, aquele negócio. Né? A Mainara, a Gi, que é do nosso tempo aí, como que nós ia para a escola? Mó vontade. Mó de boa, bermudinha, uma camisa daquela que hoje você não vê mais, que era toda... Tinha uns desenhos todinho atrás, né? Ia todo boizinho para a escola, né? E aí o cara falando de igreja, de Jesus, que não sei o quê. Não, o cara ia chato. Né? Falei, rapaz, acho que eu vou ter que parar de até falar com esse cara aí, porque toda vez que ele vê, não, hoje você vai para a igreja, que não sei o quê, você vai comigo. Falei, rapaz, faz isso não, cara. Fica tranquilo, nós é amigo aqui. Esquece isso aí. E aí foi cutucando, aí eu fui umas 2 vezes. Depois veio a dona Mainara ali também, ó. Dona Mainara, né? Aproveitou o momento ali, né? Com a Gi, levou a Gi para a igreja. Aí eu fui também umas 3, 4 vezes. Num belo momento lá, a Gi ia se batizar, eu cheguei lá e falei, eu vou também. Aí já estava mais tranquilo, né? O coração estava mais calmo, né? Já não estava mais tão rebelde. E aí me batizei, né? Com pouco entendimento. O pastor Jair estava lá, hein, pastor Jair? Você estava lá. Faz tempo, hein? Vocês querem rir, né? Faz tempo. Mas estava lá. Ó, a Gi lembra de datas. Eu só sei que faz tempo. De data eu não lembro, não. Mas olha, foi bênção. Porque aquelas pessoas foram chatas, foram importunas, mas acertaram o alvo. E nós? Estamos acertando o alvo? Estamos incomodando? Estamos deixando o Espírito Santo usar nós? Paulo, quando ele chega, aonde Paulo chegava, ele arrumava confusão. Eu não arrumo confusão com ninguém. Não arrumo confusão com ninguém. Eu sou paz e amor. Aonde Paulo chegava era uma treta.
Ele chegava lá e falava assim, porque o Deus que eu sirvo é único. Chegou na Grécia, falou isso aí, pronto, apanhou. Por quê? Porque ele estava confessando o verdadeiro Deus. E ele estava levando esse Deus para as pessoas. E cada confusão que esse homem arrumou, por quê? Porque ele tinha deixado o Espírito Santo de Deus tomar conta da vida dele. O Espírito Santo de Deus encheu a vida daquele homem. Aquele homem não era diferente de nós não, tá? Era um baixinho mais ou menos de 1,50 m, para solteiro aí que está com vontade de casar, diz que ele era manco, né? Diz que ele vinha mancando. Diz a teologia, né? Eu não acreditei muito não, mas... E aí a mulherada olhava e falava, de maneira nenhuma lançarei fora. Aí Paulinho, opa, eu não, eu sou do Senhor, vou pregar a palavra. E esse homem, ele fez um boom, ele mudou a história, mas porque ele incomodava, porque ele deixou o Espírito Santo tomar conta da vida dele. E a partir daquele momento, ele foi diferente, totalmente diferente. Mas nós também temos que ser diferente e fazer a diferença. Então a dica que eu dou é, não está incomodando? Irmão, tem algum probleminha. Tem algum probleminha, tem algum barulhinho, tem algum rolamento solto, tem algum parafuso que não está bem apertado. Porque você não está incomodando, está de boa, está tranquilo. Você é só mais um. Então comece a incomodar. Com sabedoria. Peça ajuda para o Espírito Santo para incomodar as pessoas. Que é Ele quem convence, não sou eu. Mas através da minha boca, as pessoas podem chegar a Jesus. Porque o Espírito Santo vai convencer aquela pessoa. Em algum momento da vida dela, ela vai... É agora. Ela vai ser incomodada. E a hora que ela precisar, ela vai falar assim, alguém falou de Jesus para mim. Alguém mudou, alguém falou e acho que esse é o momento. E aí o Espírito Santo já está lá. E aí as coisas fluem. Mas quando nós não estamos incomodando, quando nós estamos bem tranquilos, quando nós estamos paralisados na nossa fé, a gente não está dando abertura para aquele que vive neste tempo. Amém? Vamos abrir em Atos 16? Tem mais um pouquinho para nós falar? Atos 16, a partir do 6, Juninho, por favor. E percorrendo a região da Frígio, Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Misia, tentavam para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Misia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, a qual um varão da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim que teve a visão, imediatamente, procurando partir para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Esse homem era muito usado por Deus e obedecia a Deus, obedecia a voz do Espírito, obediente. O que o Espírito Santo falou para ele? Ele falou assim, eu vou para tal lugar, eu vou pegar o barco, vou pegar aqui uns amigos aqui, estou indo para lá, vou pregar o Evangelho para aquela turma lá. O que o Espírito Santo de Deus falou? Nananina, não, você não vai para lá tu não vai. Então eu vou para tal lugar, lá também não. E Paulo foi? Não foi, mas ele ouvindo o Espírito Santo falou assim, você vai para tal lugar, que tal lugar estão precisando ouvir o Evangelho. E às vezes nós estamos precisando disso, ouvir o Espírito Santo para que ele nos leve ao lugar certo para nós pregar a palavra, para nós pregar o Evangelho, para nós salvar a vida através dele, né? Mas muitas das vezes a gente não quer ouvir, e a gente quer fazer o quê? Não, eu vou para tal lugar que eu já decidi que ia para lá e eu vou para lá, né? E muitas das vezes você vai para lá e vai quebrar a cara, porque não é tempo, não está pronto para colher. E se não está pronto para colher, não é tempo. E quando chega o tempo, os passos estão prontos para a colheita. E aí é a hora de colher. Mas quando que eu sei? Quando eu ouço a voz do Espírito Santo. E ele fala, não, para lá não, Paulo, para lá você não vai não.
Você é servo do Senhor Jesus e você é obediente. Então você vai para tal lugar. Lá sim, está pronto para pregar o evangelho. Lá que eu quero que você pregue o evangelho. É lá que você vai mudar. É aquela cidade que você vai ser impactado, né? E às vezes nós estamos acomodados, tranquilos, né? E tinha um testemunho que um pastor, ele estava viajando de uma cidade para outra, né? Passando algumas cidades. Quem aqui já viajou aqui para Minas Gerais? Esse pedacinho aqui, ó. Olha o mineiro ali, ó. Uaiço. Glória a Deus. E aí o que acontece? Você passa ali, tem cidade que tem 5 mil habitantes, 3 mil habitantes, 7 mil habitantes, 10 mil. São cidades pequenas que tem um povoado que às vezes precisa de Jesus, que não tem uma igreja. E esse homem disse que estava passando na cidade, tinha 7 mil pessoas nessa cidade. E aí o Senhor começou a incomodar ele, falando para ele, ó, essa cidade precisa de uma igreja, essa cidade precisa de uma igreja. E eu conto com você. E aí ele já falou, opa, tá amarrado. A minha cidade lá, filho, tem 700 mil habitantes. O que eu vou fazer num negocinho com 7 mil habitantes? Cidade meio desenvolvida na cabeça dele, né? Tem tudo. O que eu vou fazer aqui? Um povo simples, tem nada para fazer aqui. Eu não tenho nem dinheiro para comprar nada aqui. Como é que eu vou comprar um terreno aqui? Como é que eu vou fazer isso, fazer aquilo? E aí o Espírito Santo de Deus fala assim, não, dá o primeiro passo aí, que essa obra é sua. Nós vamos usar você aí para... E aí ele começou a pesquisar, começou a analisar, fez uma amizade com a turma, começou a fazer um culto na casa dessa pessoa, e daqui a pouco compraram um terreno e construíram uma igreja. Só porque ele ouviu a voz do Espírito Santo. Só por isso. Porque a vontade dele era ir embora para onde ele estava indo. Mas ali estava pronto. Ali o evangelho tinha que ser pregado. E ali foi pregado. E ali mudou o curso daquela situação. Que aquela cidade recebeu o melhor que nós podemos receber, Jesus. Mas ele tem que ir por através de alguém. E vai ser por nós. Amém? Glória a Deus. Nós somos vasos escolhidos. Vamos falar mais com o Espírito Santo. Vamos caminhar mais com o Espírito Santo. Vamos deixar de meninice. Vamos deixar de, às vezes, fazer a nossa vontade, né? Agora a Laura está mais pidona, né? Agora ela está pedindo bastante coisa. E aí, e pede isso, e pede aquilo, e pede aquilo. E não dá para dar tudo não, porque senão, zero caixa. E ela pede tanta coisa que você fica, rapaz, antigamente ela não pedia nada, forçava para pedir alguma coisa no mercado, ela não falava nada, era quietinha. Agora ela pede tudo. Ela pede até o que eu nunca vi, está pedindo. Então, às vezes, nós temos que ficar atentos, porque às vezes nós estamos igual criança, estamos pedindo tanta coisa para Deus, e o que é necessário a gente não está pedindo. A gente quer isso, a gente quer aquilo. Ai, como está a minha vida amorosa? Ai, eu preciso resolver isso aqui, Senhor. Deus, ajuda eu aqui, Deus, ajuda. Fica tranquilo, Juninho pregou aqui. Deus está preparando, né, Juninho? Juninho está profetizando na vida dele. Deus está preparando. Cuida das coisas do Pai, que na hora certa, Deus vai colocar a melhor esposa, a melhor mãe, né? Não adianta também sair dando tiro para todo lado e pegar o primeiro que aparece, a primeira que aparece, que é problema. Problema sério. Então espera um pouquinho, deixa o Espírito Santo trabalhar, né? Deixa ele. E cuida das coisas de Deus, que aí tudo vai se encaixar melhor. Amém? Essa é uma mensagem que Deus deu para mim. E num tete a tete com Deus, eu me comprometi a melhorar. A melhorar. Que a gente precisa melhorar. Então eu preciso melhorar. E se eu não melhorar, não adianta. Não adianta o pastor pôr na escala para pregar aqui. Pregar quinta, pregar domingo, pregar não sei o que, não adianta. Que o nosso campo de missão está ali do portão para fora. Aqui é um ou outro que às vezes entra, que não é convertido, que daí a gente faz o apelo e aceita Jesus e ele está do nosso lado. Mas a maioria das vezes o campo de missão nosso está ali do lado, está na nossa rua. Na nossa rua agora tem lá uns 3, 4 lá que abriram, tem um terreiro de macumba, umas 4 ruas para baixo lá. Aí a mulher já está fazendo uma célula lá. De vez em quando tem os batuques. E aí, o que nós estamos fazendo para...
Nós não estamos incomodando. "Ah, tudo bem com a senhora? Está bem? Estou bem, filho. Você está bem? Estou bem. Como é que está a Laurinha? Como é que está? Está tudo bem. E vamos embora. E ela estava procurando quem? Estava procurando Deus. Ela achou um povo doido lá que não está procurando, que está lá com os espíritos carregados lá e está falando que aquilo lá é bom. E ela abraçou aquilo como verdade. Vergonha para mim. É vergonhoso. Que chegaram, incomodaram e tomaram a frente. Agora a luta vai ser maior. Agora tem que orar, tem que jejuar, né? Os espíritos estão ali pertinho ali, né? Quando começa o batuque, já começa a chegar o bicho estranho já. Nós repreende em nome de Jesus, né? Do portão para fora, que se entrar vai ser queimado. Mas perdemos ponto. Então a gente tem que ficar mais atento no nosso redor. E é o nosso convívio, é no nosso redor. Deus não vai falar para você, pega o telefone aí e liga para esse número aqui, que o cara está lá no Japão, você não fala nem japonês. Não adianta, vai ser aqui. Vai ser aqui no nosso campo aqui. Ó. Amém? Então que o Espírito Santo de Deus possa usar mais as suas vidas, como Ele tem me incomodado para que eu use mais, melhor a minha vida. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé, nós vamos orar, vamos ouvir um louvor.